Olá pessoas, tudo bem? Agora vamos falar sobre a organização da fibra muscular, da célula muscular. Então a gente vai entender como que ela está organizada para depois entender como que acontece a contração muscular com essas proteínas e com essas organelas. Muito bem. A gente viu que existem vários mioblastos, esses mioblastos sofrem fusão, certo? Para formar uma célula maior e adulta que é o miócito, certo? Esse miócito, a partir dessa fusão, ele perde a capacidade de mitose, ou seja, ele não vai mais sofrer divisão celular. Por isso a gente nasce com um número X de células estriadas esqueléticas e célula estriada cardíaca. E essa célula não sofre mitose, ou seja, se a gente sofrer alguma lesão muscular, ela não vai sofrer mitose, não vai aumentar em número para poder regenerar essa lesão. Por isso que nós temos algumas somente células satélites, terceiro tipo de célula muscular, que é uma célula dormente, uma célula quiescente, que por estímulo, que é lesão ou atividade física, ela se transforma em um mioblasto, certo? Sequencialmente no miócito, tá? Para poder fazer essa regeneração celular. Aqui então a gente tem um esquema de um fascículo, ou seja, um aglomerado de células musculares. Então cada estrutura interna dessa daqui é uma célula muscular, ou também chamada de fibra muscular. Essa fibra muscular ela é envolta por uma membrana plasmática. E essa membrana plasmática é denominada de sarcolema, certo? E o citoplasma dessa célula é denominado de sarcoplasma. Em um corte como esse, a gente pode ver essas estruturas cor-de-rosa circulares aqui, que são as miofibrilas. São estruturas circulares que estão dispostas ao longo da célula, certo? E ela é composta por miofilamentos formados por proteínas. Muito bem. Aqui a gente tem então o aumento de uma única célula muscular e a gente consegue ver de forma mais facilitada aqui o sarcolema, sarcoplasma ao redor das organelas, a miofibrila aumentada aqui, ó, miofibrila. A gente vê que tem vários pontinhos nessa miofibrila, que são os filamentos, miofilamentos, ou seja, proteínas que formam essas miofibrilas. Nós temos mitocôndria, nós temos núcleos, aqui tem 3 núcleos, uma célula multinucleada. Nós temos uma outra estrutura aqui, ó, que fica ao redor da miofibrila, que é o retículo endoplasmático, na célula muscular denominado de retículo sarcoplasmático. É neste local que fica armazenado o cálcio, um íon extremamente importante para a contração muscular. Muito bem. Agora, se a gente for observar a miofibrila especificamente, que é onde de fato vai ocorrer a contração, essa miofibrila ela é formada por miofilamentos grossos e finos, certo? Como vocês estão vendo aqui, ó, o grosso e o fino. E elas não estão dispostas ao longo continuamente dessa miofibrila. Elas estão dispostas em compartimentos sequenciais, certo? E esses compartimentos são delimitados por uma linha formada por proteínas. E essa linha é chamada de linha Z, tá? Então, cada compartimentozinho desse daqui é denominado de sarcômero. Ok? Lindo. Aqui também tem uma estrutura que a gente está vendo, ó, que são esses canaizinhos aqui, esses orifícios na membrana, que são denominados de túbulos T, ou túbulos transversos. Podem observar que eles estão muito perto mesmo, bem justapostos aos retículos sarcoplasmáticos. Por quê? Olhem essa imagem. Então, a gente está vendo aqui, ó, sarcolema, sarcoplasma, retículo sarcoplasmático, núcleo, mitocôndria, miofibrila, mioglobina, glicogênio. Mas especificamente aqui no sarcolema, ó, nós temos uma invaginação que vai para a parte mais profunda da célula. Essa invaginação é o que a gente viu na outra imagem, que são os túbulos T, os túbulos transversos. Para que serve isso? Para que na despolarização, essa despolarização possa passar para o interior da célula de forma mais facilitada, chegando até o retículo endoplasmático, porque ele tem uma ligação íntima, para fazer com que haja a liberação desse cálcio no citoplasma da célula. Consequentemente, a contração muscular, assunto para a próxima aula, certo? Muito bem. Aqui agora, a gente está vendo especificamente o arranjo
de um sarcômero. Então, a gente viu que um sarcômero, ele fica exposto entre uma linha Z e outra, certo? Ao lado dessas linhas Z, nós temos uma área um pouco mais esbranquiçadas, denominadas de banda I, ou faixa I, certo? Que está aqui. Essa faixa I, ela é composta somente por filamentos finos, e no centro dela passa a linha Z. Na região mais central, nós temos a faixa ou zona A, certo? Nela existem partes que têm filamentos finos, outras grossos, e partes que têm entrelaçamento desses filamentos, ok? A gente vai ver aqui na nossa próxima imagem, que dá para ver de forma mais facilitada. Então, aqui, gente, ó, nós temos uma zona Z, uma linha Z e uma outra linha Z. Então, isso aqui que está entre uma linha Z e outra é denominado de sarcômero, certo? A linha Z fica bem no meio da faixa I, certo? Faixa I, ela só tem filamento fino, por isso ela tem essa coloração um pouco mais clara, certo? A região central aqui, ó, do sarcômero é a faixa A, aqui, faixa A. No meio da faixa A, nós temos a zona H. Na zona H, a gente tem somente filamentos grossos, enquanto nessa outra parte da faixa A, nós temos o entrelaçamento, certo? Nós temos filamentos finos e filamentos grossos passando ali. E aqui no meio, nós temos uma linhazinha mais escura, que é a linha M. Essa linha M é formada por proteínas que têm a função de unir estes filamentos grossos aqui no centro, ok? Então, essa daqui é a composição de um sarcômero. Muito bem. Mas o que é um filamento fino e o que é um filamento grosso? Um filamento está trocado aqui, Larissa. Um filamento fino e um filamento grosso, certo? O filamento grosso, gente, ele é formado por essa proteína aqui, ó, a miosina, tá? A miosina, ela é uma proteína que parece dois tacos de golfe com suas cabeças na extremidade e a sua cauda enrolada, que é exatamente isso daqui, ó, as cabeças e a cauda enrolada, certo? Então, isso daqui é uma miosina. E um filamento grosso, ele é formado por aproximadamente 300 moléculas dessa miosina, em que as cabeças ficam na parte polar, nas extremidades, e as caudinhas que vão se unir, fazendo com que haja uma região central que não tenha cabeças de miosina, certo? E são essas cabeças que vão se ligar na actina e tracionar a actina, fazendo com que haja uma aproximação, parecendo uma sanfoninha, aproximação das fibras, certo? Consequentemente, a contração muscular. E o filamento fino é formado por quê? O filamento fino, ele é formado por várias moléculas de actina, certo? Por dois feixes de moléculas de actina que parecem um colar de contas torcido, certo? Cada subunidade daqui, ó, é uma actina G. E esse colar torcido de actina G, mais duas proteínas, que é a troponina e a tropomiosina, que são proteínas reguladoras, vão formar o filamento fino, certo? Muito bem. Então, aqui, ó, revisando, nós temos 3 tipos de proteínas musculares formando, certo, estes sarcômeros dentro da fibra muscular. Essas proteínas, elas podem ser do tipo contráteis, reguladoras ou estruturais. Contráteis nós temos duas, a miosina e a actina. Miosina formando filamento grosso, actina formando filamento fino, certo? Nós temos duas proteínas reguladoras que também vão formar o filamento fino, que é a tropomiosina e a troponina.
Essas duas juntas vão formar um complexo chamado troponina, tropomiosina, e esse complexo ele é responsável por tampar o sítio de ligação entre a miosina e a actina. Porque se esse sítio não for tampado, elas ficam conectadas o tempo todo e a contração ela vai ficar constante, como se fosse uma cãibra. Certo? Então, quem vai tampar isso daí, impedir o contato da actina com a miosina, da miosina com a actina, certo? É o complexo troponina-tropomiosina. Além dessas daqui, nós temos proteínas estruturais, como a timina, que ela é responsável, que ela se liga à linha Z, liga a linha Z à linha M, a actina, certo? Que é uma estrutural da linha Z, a miomesina, que forma a linha M, é estrutural para formar a linha M, a nebulina, que ancora filamentos finos à linha Z, a distrofina, que liga filamentos finos do sarcômero a proteínas integrais da membrana do sarcolema, certo? Então, são proteínas estruturais, que estão participando da formação dessas estruturas. Muito bem, em relação à fibra muscular e ao sarcolema, era isso, ao sarcômero, é isso. E espero que tenham compreendido um pouquinho, assistam um outro vídeo lá, certo? Que tá bem legal para vocês entenderem. E agora o próximo vai ser contração muscular. Beijo a todos.